E aí, Finati falando, tudo bem? Eu sou geógrafo e vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre como está organizada a nossa profissão. Vou falar sobre a Lei 6.664, que regulamenta as atribuições do geógrafo, vou falar um pouquinho sobre o CREA e vou falar um pouquinho também sobre a Aprogel. Vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram na minha carreira, acho que isso pode ajudar vocês. E queria dizer de início que esse vídeo é motivado principalmente por alunos, né, principalmente bacharelandos, alunos do curso de Geografia nos anos finais, que são os anos em que essa preocupação começa a ficar maior, começa a parecer mais importante saber o que o geógrafo faz de fato, o que é o CREA, como que eu vou me filiar ao CREA, para que serve. Então eu vou tentar esclarecer algumas dessas questões. Eu organizei a minha apresentação aqui em 3 perguntas. A número 1 é: o que é preciso para atuar profissionalmente como geógrafo? A pergunta número 2 é: como obter e manter o meu registro no CREA? E a pergunta número 3 é: o que é a Aprogel e o que ela faz? No final, eu vou falar algumas coisas que aconteceram na minha carreira, coisas práticas. Então eu recomendo que vocês acompanhem até o final. Então vamos lá. Pergunta número 1. O que é preciso para atuar profissionalmente como geógrafo? A parada é o seguinte: o geógrafo no Brasil é o profissional que concluiu o bacharelado em geografia e obteve o seu registro no CREA. O que é o CREA? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e todo o estado tem o seu CREA. Então, duas coisas: ter concluído o bacharel e ter o seu registro no CREA. O bacharel em geografia, é importante dizer, ele está legalmente habilitado através da Lei 6.664 de 1979. Eu vou colocar um link no final desse vídeo, na descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar e conhecer essa lei. Certo? Importante dizer que esse profissional é diferente do professor de geografia. O professor é o profissional que tem a titulação de licenciado em geografia e, portanto, ele pode exercer legalmente as funções de docência. Então, o bacharel tem habilitação para as atividades técnicas e o professor tem a sua habilitação para as atividades de docência. O bacharel, ele está habilitado e as suas competências são descritas na Lei 6.664. O licenciado, por sua vez, ele tem que trabalhar dentro dos preceitos da legislação educacional, que são o quê? A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, os parâmetros curriculares nacionais e, em seu formato ainda mais atual, a Base Nacional Comum Curricular. Então, o bacharel está ali junto com a Lei 6.664, que regulamenta as suas atribuições, e o licenciado tem que trabalhar dentro dos preceitos da legislação educacional. Eu recomendo fortemente, para quem está cursando ou pensa em cursar em geografia, que invista nessas duas formações, invista nessas duas titulações. Eu, durante a minha carreira, já estou há 10 anos, mais de 10 anos aí na estrada, recebi convites para trabalhar, tanto na docência quanto nas atividades técnicas. Então eu precisei e realmente utilizei os meus 2 diplomas e também utilizei o meu registro no CREA. Então eu recomendo fortemente que vocês invistam nessas duas formações. Não deixem de lado, exceto se você tem aquela aversão pela sala de aula, ou exceto se você sabe que realmente o teu lugar é a sala de aula, aí tudo bem. Mas eu mesmo era um dos que achava que eu só queria dar aula e acabei caindo no geoprocessamento, caindo em estudo de impacto ambiental, trabalhei também com plano diretor, enfim, fiz várias atividades técnicas em que eu precisei do meu diploma e do meu registro no CREA, certo? Vamos falar um pouquinho do CREA, Conselho Regional
de engenharia e arquitetura. Bom, essa é a parte mais fácil de explicar. Pergunta número 2, como obter e manter o meu registro no CREA? Então, vocês precisam já ter o seu diploma de bacharel em mãos e anexar a ele o histórico escolar. O histórico escolar tem que ser o completo, com as disciplinas cursadas e com as notas nas disciplinas, ou seja, tem que ter sido aprovado nas disciplinas, e esses documentos têm que ser apresentados ao CREA para tirar o registro de vocês junto ao CREA. Para manter esse registro, é preciso pagar uma anuidade. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar por volta lá de 2010, né, foi a primeira atividade que eu precisei do CREA, eu pagava em torno de R$400 na anuidade. Agora, em 2021, eu vou pagar R$ 577,11. Uma dicasinha do FINAT fiquem ligados no começo do ano, porque sempre rola um desconto para quem paga antecipado. Esse ano eu já perdi o desconto. Bom, para que eu vou precisar do CREA? Ele é um documento, né, uma habilitação que é homologada pelo Conselho, que permite que vocês assinem diagnósticos e outros tipos de documentos técnicos. Por exemplo, um plano diretor, por exemplo, um mapeamento de uso do solo, como eu já assinei. Por exemplo, e esse está entre os mais comuns, estudos de impacto ambiental. Então, se você faz parte de uma das equipes técnicas desses exemplos que eu falei, é preciso que você assine esses documentos. Ao final, quando você assina esses documentos, você está, de certa forma, assumindo uma responsabilidade sobre esse diagnóstico ou sobre as proposições, os planos e ações desses documentos. Então, você assina com o teu nome e com o número do CREA. Essas duas coisas vão juntinhas ali, uma embaixo da outra, tá? Então, para trabalhar profissionalmente como geógrafo, principalmente em documentos que serão apresentados para órgãos públicos, né, o estudo de impacto ambiental, os planos diretores, é imprescindível, não se faz esse tipo de atividade sem o CREA. Eu já atuei em outros tipos de atividades sem o CREA, inclusive eu não estava registrado em carteira como geógrafo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, tá? Então, falamos do CREA, falamos um pouquinho de como obter o registro e falamos um pouquinho sobre a anuidade. Pergunta número 3, o que é a APROGEL? Sempre que surge essa discussão sobre o CREA, também aparece a questão da APROGEL. E o que ela é? É uma associação. A APROGEL significa Associação Profissional de Geógrafos. Também boa parte dos estados brasileiros tem a sua APROGEL. E para se filiar é o mesmo processo. Você deve procurar a APROGEL do seu estado, você vai preencher uma ficha de associação e também tem uma anuidade. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na APROGEL de São Paulo, essa anuidade, a última atualização que eu achei foi de 2012, no site da APROGEL, e ela estava R$ 90. Bom, qual que é a importância da APROGEL? Principalmente, ela é a voz do geógrafo dentro do CREA. Isso porque o presidente da APROGEL ele tem participação nas reuniões do CREA. Então, ele está lá para representar aquilo que é a vontade dos geógrafos, aquilo que se acredita que está lá em defesa dos direitos da profissão geógrafo. Então, quanto mais forte, mais atuante for a APROGEL de uma região, mais relevante se torna essa representatividade junto ao CREA. Vou dar um exemplo para vocês sacarem a importância que tem uma APROGEL. Imagine que saiu um edital de contratação ou de concurso público e nesse edital vocês reconhecem as atribuições do profissional de geografia, porque vocês leram a lei 6.664, certo? Então vocês reconhecem nesse edital as atribuições do profissional geógrafo, porém esse profissional não está listado no edital. Então, o que acontece?
você deve entrar em contato com a Progel para que seja solicitada uma intervenção nesse edital. A Progel também vai entrar em contato com o CREA e será solicitada uma inserção do geógrafo nos cargos desse edital, nos cargos em que existam atribuições contempladas lá na Lei 6.664 de 79. Então, vocês estão entendendo a importância dessa lei, né? Bom, além disso, a Progel fomenta e apoia eventos, ela faz parceria para disseminação de informações sobre a carreira, sobre o profissional geógrafo, esclarece dúvidas sobre a carreira e também promove cursos e capacitações na área. Em resumo, como geógrafo, você estará bem representado e também amparado pela Progel na defesa dos seus interesses profissionais. Tá? Se você é uma pessoa que gosta de participar, que gosta de estar por dentro das discussões, dos debates sobre o que faz um geógrafo, o que pode fazer um geógrafo, então a Progel é um bom ambiente para você estar sempre atualizado e participando ativamente desses debates. Vamos lá então, última parte, na prática. Na prática, para quem está se formando, eu aguardaria para ver qual que será o encaminhamento profissional de vocês. Vamos supor, acabei de me formar, tenho os meus 2 diplomas, licenciado e bacharel em geografia. E como é muito comum começar na sala de aula, vamos supor que eu tenho uma experiência na educação, me apaixono pela educação e nunca mais quero sair da sala de aula, nunca mais quero parar de dar aula. Nesse caso, eu acho que nem vale a pena pagar o registro no conselho, porque, enfim, vai ser um dinheiro jogado fora, você vai ficar ano a ano pagando um valor que não é barato e que não é necessário para você exercer a sua carreira como professor de geografia. Por outro lado, quando eu comecei a trabalhar tecnicamente, eu já comecei numa das mais importantes consultorias ambientais de São Paulo, aí sim, eu tive a obrigatoriedade de fazer o meu registro no CREA e durante os anos que eu trabalhei nessa empresa eu tinha que estar com o meu registro atualizado, né, com a anuidade paga. Então, o que acontece? Essa empresa ela fazia diagnósticos para avaliação ambiental, eram documentos que eram entregues para órgãos públicos que eram referentes a possíveis potenciais impactos ambientais em áreas públicas, e aí sim existia até uma responsabilidade técnica, né, de toda a equipe que participava do diagnóstico, e toda essa equipe assinava o documento, eu assinava com o meu nome, assinava com a minha formação e embaixo ali tinha o meu númerozinho CREA. Todos os documentos, foram mais de 40 estudos ambientais que eu fiz com essa empresa, todos os documentos tinham ali o meu nome, a minha assinatura, formação e o meu número do CREA. E nesse caso sim, inclusive em carteira de trabalho, eu estava registrado como geógrafo. Então, esperem o encaminhamento da carreira de vocês. Quando eu entrei para essa empresa, eu ainda não tinha o CREA e até né, eu disse isso, né, na entrevista de emprego, eu ainda não tenho CREA, tudo, e a pessoa me alertou, você tem uma boa chance de ser contratado, assim que eu te der ok, você já se dirija ao CREA local, apresente os documentos, demora um tempinho, né, para sair o número, então quanto antes você já vai lá e tira o seu registro. Então não precisa formar, né, não precisa colar grau e sair correndo, né, para o CREA para fazer o registro. Normalmente antes de vocês serem contratados vai ter esse bate-papo, você vai ter o tempo necessário para fazer o registro, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado. O meu canal ele tem esse objetivo de apoiar os profissionais geógrafos com conteúdos relevantes sobre geoprocessamento, sobre coisas da nossa carreira, mas também os alunos que estão em formação, os futuros geógrafos, principalmente os
os bacharelandos, porque eu acho que eu tenho uma bagagem aí já bastante boa, tenho tempo de estrada que me permite ter boas dicas para vocês. Então considerem acompanhar o canal e comentem também se acharem relevante que eu faça um outro podcast sobre a lei. Coloquem um comentário aí embaixo para eu saber que vocês acham isso interessante. Aí eu faço um outro vídeo falando e explicando a lei 6.664, que mostra as nossas atribuições, tá bom? É isso aí, valeu!